A dama, existe uma consciência grupal, ligada ao uso e à dependência de substâncias como a maconha ou o peyote, como drogas recreativas ou ferramentas espirituais? Por favor, descreva o efeito que essas substâncias têm sobre seus usuários. Gostaria de falar primeiro sobre o uso geral de drogas recreativas. Um pouco de história para começar, se você quiser. Quando essas plantas sagradas originalmente surgiram da criação, elas tinham um maravilhoso propósito de elevar a energia e a consciência. Há muito tempo, quando se iniciou seu uso, as plantas que alteram a consciência auxiliaram as pessoas a abrirem a percepção para suas qualidades divinas, para sua divina presença e para o Criador. Essas plantas também foram usadas para melhorar as habilidades telepáticas, bem como os dons da clareaudiência, clarividência, psicometria e outras habilidades espirituais semelhantes. Essas aberturas espirituais conectavam as pessoas mais diretamente ao reino angélico, aos espíritos da natureza, ao reino animal e os seres do outro lado do véu. A elevação das energias, proporcionada pelo uso das plantas sagradas, também facilitou as viagens interdimensionais. Estes foram os principais propósitos dessas substâncias herbais, a fim de criar caminhos espirituais, e assim se passou no início da criação. Antes da queda de consciência, que ocorreu durante a Quarta Era de Ouro. As plantas sagradas originais auxiliaram a evolução espiritual da humanidade, no início da vida neste planeta, e por milhões de anos, até a Quarta Era de Ouro. Durante este longo período de evolução da Terra, as pessoas ocasionalmente extraíam as energias dessas plantas com muita reverência, sacralidade e intenção. Ingeriam uma pequena porção de uma folha, em geral diretamente das plantas vivas, de acordo com a experiência desejada. Havia uma variedade dessas plantas, cada uma oferecendo seu próprio e específico presente espiritual. Em nenhum momento as plantas foram mal utilizadas, e não se experimentava a dependência pelo seu uso. As crianças recebiam uma completa compreensão sobre o seu uso desde cedo, e os propósitos deste uso sempre foram honrados. As plantas sagradas vibravam em uma frequência de quinta dimensão e além. As pessoas não fumavam para inalar essas substâncias através dos pulmões, como é feito hoje. As plantas equivalentes existentes atualmente não têm nenhuma relação com essas plantas originais. Dependendo da espécie, uma porção específica da folha era necessária e consumida para atingir os resultados desejados. As pessoas se aproximavam das plantas com muita reverência, pedindo permissão aos devas das plantas, para se beneficiarem dos atributos que cada uma trazia. Essas plantas cresciam abundantemente em muitos lugares, e quase todas as casas tinham um local sagrado e reservado no jardim para o crescimento de uma pequena quantidade de algumas espécies. Eram consideradas alimentos para a alma, e tão importantes quanto os alimentos para o corpo. As plantas sagradas ofereciam uma vibração muito alta. Quando ingeridas, compartilhavam atributos de sua vibração que elevavam o corpo, e abriam a consciência para a compreensão e experiências superiores. A chamada Eva, que esta geração fuma, ou usa hoje, com a esperança de conectar-se com aspectos mais elevados de si mesma, ou experimentar outras realidades dimensionais, não é, de modo algum, a mesma usada originalmente para fins espirituais. As plantas originais já não existem em sua realidade de terceira dimensão, embora várias espécies tenham sido preservadas no interior da Terra. Seres encarnados praticando as artes sombrias foram os primeiros a alterarem geneticamente as plantas originais. Para entender o que aconteceu com este dom, que a humanidade usou livremente durante tanto tempo, é necessário voltar na história para o início da Era das Trevas, quando as pessoas consistentemente entregaram seu poder para vibrações mais baixas do que a sua própria presença divina. Uma a uma, as civilizações deste planeta gradualmente esqueceram seu estado original de unidade com o divino, e se abriram para as energias manipuladoras e controladoras das sombras. Os seres encarnados praticantes das artes sombrias, os quais adquiriram grande conhecimento sobre outras esferas da existência, antes de chegarem à Terra, tornaram-se os magos negros dos tempos antigos. Eles foram os que primeiro alteraram geneticamente as plantas sagradas em suas raízes. Ao fazê-lo, exerceram progressivamente maior controle sobre as pessoas, pela diminuição de seus poderes e percepções espirituais.
Isso se passou durante um longo tempo. A taxa de vibração das plantas originais foi gradualmente destruída ou grandemente reduzida. As plantas hoje disponíveis para uso recreativo carregam uma vibração alterada negativamente, e isso está muito longe das plantas originais. Adultos e jovens deste planeta estão dependentes de substâncias que levam seus usuários para os níveis inferiores do plano astral. Nos reinos astrais inferiores, o usuário é capturado e vinculado por entidades astrais que precisam de sua energia para sobreviver. Estas são as principais causas do vício. Aqueles que se entregam a essas substâncias criam continuamente essas energias distorcidas no corpo emocional e nos outros corpos sutis. Essas entidades astrais existem com uma consciência própria. Elas são reais e vivem uma consciência de baixa energia, tornando-se cada vez mais agressivas na tentativa de obter o controle sobre o usuário. Ao longo do tempo, e com o uso contínuo de substâncias, as entidades crescem em números e em poder no campo energético de seus hospedeiros. Essas entidades de baixas vibrações têm tão pouca luz e energia próprias que precisam se ligar aos seres humanos predispostos, produzindo anseios em seus corpos emocionais para sobreviver. Os anseios são as raízes fundamentais da dependência. São criados por entidades do plano astral que sugam a luz e energia dos usuários sempre que podem, a fim de assegurarem a sua própria sobrevivência. Alguns podem dizer que as suas dependências também são seus remédios. Porém, não é bem compreendido como são formados os muitos tipos e níveis de dependências. Se o compreendessem, poucos de vocês consumiriam substâncias aditivas, nem mesmo simples cigarros e bebidas alcoólicas que se encontram no comércio. O que restou hoje é um punhado de plantas de baixa vibração que alteram a consciência. Em vez de elevar a consciência das pessoas para os reinos da luz em viagens multidimensionais, as qualidades negativas das plantas existentes levam seus usuários para as baixas vibrações do plano astral, onde a luz é fraca e a consciência distorcida. Os magos negros brilhantemente alteraram as vibrações das plantas originais, com o objetivo de criar um efeito de ruptura na alma e uma maior separação da fonte. Os usuários de drogas recreativas são, em sua maioria, pessoas que percebem, consciente ou inconscientemente, que perderam a conexão com seu eu superior. Eles estão buscando uma forma de união, no nível emocional, com uma parte mais elevada deles mesmos. As dependências surgem desse desejo natural da alma, o qual nunca será realizado pelo engajamento nesse tipo de atividade. Os usuários de drogas continuam a inalar ou ingerir cada vez mais substâncias que alteram a consciência, em uma tentativa desesperada de se reconectarem com uma parte deles mesmos, que poderia preencher a profunda carência e o vazio interior. O uso de drogas ilustra uma tentativa de encontrar externamente a conexão e o amor que só podem ser encontrados no interior do eu, através do amor do eu, que pulsa em seu coração. Digo novamente, as substâncias encontradas na superfície que alteram a mente e a alma só podem amplificar o vazio, a carência e a solidão da alma que busca a realização fora do eu. Quando alguém depende de uma substância de baixa vibração para criar um estado alterado ou se reconectar com o divino, o resultado é apenas uma maior ilusão e auto-engano. Você entende isso? As ervas que são cultivadas e as substâncias químicas produzidas hoje, para o propósito de alterar a mente, são totalmente antinaturais para a alma, o corpo físico, a mente e o corpo emocional. Essas substâncias criam distorções nesses corpos, e isso pode levar muito tempo para corrigir, até mesmo várias vidas. O estado genético original das plantas sagradas era o amor, a inocência e a pureza. Porém, as entidades que se nutrem de drogas formam uma imensa consciência coletiva destrutiva para o tecido da vida e da consciência em si mesma. Não há quase nenhum lugar onde você possa ir que esteja livre da vibração dessas entidades. Essa é outra trama dos irmãos sombrios, cuja agenda é parar ou diminuir a evolução de toda essa geração. Você encontra grandes grupos de entidades, à espera de suas presas predispostas, agrupadas em áreas onde as pessoas se reúnem para inalar ou partilhar essas substâncias. Se você pudesse observar a partir de nossa perspectiva, saberia, sem dúvida,
que qualquer pessoa que se entrega a tais drogas atrai legiões dessas entidades. Eles agarram e torturam emocionalmente o seu hospedeiro, para incitar um maior consumo. São como vampiros famintos competindo pelo seu remédio. A dependência procede menos da planta em si, e mais das entidades que se ligam aos usuários dessas substâncias. Esta é a principal causa do tormento do vício. Como são essas entidades? Vou descrevê-las para você. Parecem uma fumaça espessa, com um formato semelhante a uma serpente entre 2 e 6 metros de comprimento. Elas crescem à medida que a energia envolve todos os vários corpos dos consumidores de entorpecentes, físico, emocional, mental e espiritual. O corpo emocional é o principal afetado, pois as entidades astrais, incorporando essa vibração, imprimem um anseio constante por mais e mais drogas. Na maior parte do tempo, a dependência leva a alterações de personalidade e danos ao caráter. A alma se torna cada vez mais desconectada do propósito de sua encarnação e do eu real. Aqueles que passam a vida nesse estado alterado podem ter que enfrentar várias encarnações a mais para retornar ao estado em que encarnaram antes do uso de drogas. Eles quase certamente sofrerão um retrocesso em sua evolução pessoal. Alguns racionalizam dizendo que o seu alto estado induzido pela droga é realmente a porta para o desenvolvimento espiritual, porém, afirmamos que eles estão vivendo uma grande ilusão. Você pode ser mais específico sobre como cada um dos nossos 4 corpos emocional, físico, mental e espiritual, bem como o campo áurico, são afetados pelo uso de drogas? De seus 4 corpos, o mais afetado é o emocional. As entidades atraem as pessoas para o vício, criando uma sensação de fome, o anseio pela substância viciante, principalmente no corpo emocional e no plexo solar. Está bem documentado que aqueles que usam essas substâncias retardam o crescimento e amadurecimento de seus corpos emocionais. Em geral, eles podem permanecer bastante desequilibrados ou emocionalmente imaturos por muitos anos, ou mesmo pelo restante de sua encarnação. Quando você vê homens e mulheres em seus 30 ou 40 anos com a maturidade de um jovem de 15 ou 20 anos, sabe que há algo que atrofiou o crescimento de seus corpos emocionais. O amadurecimento do corpo emocional geralmente é interrompido na idade em que se começa a ingerir essas substâncias. Muitas vezes você ouve alguém dizer que fulano tem 43 anos, mas com uma maturidade de 16, por exemplo. Você compreende o que quero dizer? Essa imaturidade emocional gera deficiências na construção do caráter do usuário de drogas. Em vez de desenvolver as qualidades de sua divindade, a dependência faz com que muitos recorram a todos os tipos de manipulação, traição e outros modos distorcidos de conseguir dinheiro para obter mais uma dose. Há os que matarão ou recorrerão à prostituição para obter os fundos para sustentar seu vício. A dependência de drogas frequentemente destrói ou diminui as qualidades da alma, e os objetivos da encarnação não serão atingidos. Todo mundo tem certo desejo de evoluir e tornar-se o ser divino que verdadeiramente é. Esta é a sua real natureza, o seu direito de nascimento. Aqueles que usam drogas ou substâncias viciantes similares estão buscando fora deles mesmos aquilo que só pode ser encontrado na profundidade da alma. O abuso de drogas demonstra falta de vontade de atravessar os canais normais de aprendizagem e as lições diárias da vida que auxiliam alguém a evoluir. Verdadeiramente, não há atalhos externos para iluminação. Está tudo dentro de você. À medida que a vibração no planeta aumenta, a juventude do mundo e os usuários de drogas recreativas terão de fazer uma séria escolha e compromisso para com sua vida, sua evolução e os propósitos predeterminados de sua encarnação. Em breve, serão confrontados com a escolha entre despertar espiritualmente e sair das drogas ou, possivelmente, deixar sua encarnação atual e passar o tempo no plano astral, em companhia das energias destrutivas com as quais flertaram. Basicamente, em algum momento, esta é a escolha que todos terão de fazer se desejarem se juntar à onda de ascensão e se reunirem com os seus divinos eus. No corpo mental, o uso de drogas afeta o caráter e o nível de integridade. As razões para viver são muito distorcidas.
Em vez de se viver para o desenvolvimento e a integração de propósitos nobres, frequentemente a vida se torna uma obsessiva corrida por dinheiro para comprar mais e mais dessas substâncias. A mente do usuário se torna embotada e confusa nesse tipo de consciência. Geneticamente, o uso de drogas muitas vezes pode criar repercussões para a descendência por 2 ou 3 gerações, as quais podem se manifestar como variadas fragilidades físicas, emocionais ou mentais. As crianças nascidas nessas famílias herdando tais problemas podem ser almas que estão escolhendo resolver o karma inacabado de seus próprios vícios de uma encarnação passada. No nível físico, as drogas, ou qualquer outra dependência, rebaixam todas as vibrações do corpo. Há aqueles que são geneticamente muito fortes e não parecem ser afetados fisicamente. Para muitos, o cérebro e o corpo emocional são os mais afetados. No entanto, é preciso estar ciente de que a pessoa que se entrega às drogas recreativas por um longo tempo, e que não cumpre seu contrato atual de vida, provavelmente perderá o privilégio de um corpo forte e saudável em sua próxima encarnação. E todos vocês sabem o quanto isso pode ser doloroso e angustiante. Você não pode, conscientemente ou descuidadamente, abusar de seu corpo em uma encarnação e ter o privilégio de, na próxima, receber novamente um corpo forte e saudável. A lei divina estipula que se você receber um corpo forte e saudável e abusar dele, o karma retornará em sua próxima vida. É por isso que vocês têm filhos nascidos com todos os tipos de problemas de saúde. Você se pergunta, por que isso? O que eles fizeram para merecer isso? Bem, do ponto de vista humano você não tem condições de avaliar, porque não conhece toda a história. Mesmo que você olhasse os registros astrológicos ou akáshicos, a consciência humana só pode perceber uma pequena porção do quadro completo. Em geral, as pessoas presas a dependências tendem a não alimentar seus corpos, o que é necessário para permanecer em equilíbrio e vitalidade. Esses desequilíbrios corporais não são propícios para motivar os dependentes a mudarem seus caminhos. Eles estão mal nutridos, para dizer o mínimo. Não alimentar o corpo correta e regularmente é parte da síndrome de negação e ódio a si mesmo dos que estão envolvidos em vícios. Isso significa que eles não se valorizam como seres divinos, e também não valorizam a oportunidade desta vida. O corpo precisa ser reabastecido várias vezes ao dia com alimentos naturais e nutritivos que carregam a maior força vital possível. As dietas de má qualidade, com alimentos completamente desprovidos de nutrientes, têm sido a principal dieta da grande maioria dos usuários de drogas. No nível etérico, as drogas derrubam muitos dos invólucros protetores da alma, conhecidos como corpos sutis. Uma pessoa que se entregou a uma vida de uso constante de maconha, LSD, ou outras drogas recreativas, necessitará de 3 a 5 vidas, talvez mais, para retornar ao equilíbrio. As dependências podem causar enormes danos aos corpos etéricos. Do ponto de vista físico, nunca é óbvio quanto os corpos não visíveis foram prejudicados. Não estamos falando de alguém que simplesmente experimentou drogas algumas vezes e não continuou. Isso não vai prejudicá-lo profundamente. Estamos falando de um uso regular durante um longo tempo. Muitos de vocês usaram drogas por 5 ou 10 anos, ou mais. Neste momento, o seu Pai Celestial ofereceu a graça divina para toda a humanidade, e ainda há tempo para que todos possam deixar de lado as dependências e comecem uma limpeza espiritual, emocional e física. Pela graça divina, todos podem receber uma grande cura. No entanto, se a alma deixar essa encarnação antes que a cura se dê, muitos poderão levar esse dano para a próxima, sem a plena consciência do porquê dos problemas que vierem a se manifestar em seus corpos físicos. Como o campo áurico é afetado. De nossa perspectiva, quando olhamos para uma pessoa que é filha do amor, luz e inocência, o campo áurico apresenta uma bela emanação de todas as cores do amor, dos 7 raios do arco-íris e da luz dourada. Há uma irradiação em diferentes intensidades de tom, e o campo áurico mostra belos padrões geométricos de cores de alta vibração.
Isto é assim porque as magníficas cores de Deus têm suas contrapartes no espectro completo do arco-íris. Quando você olha para o campo áurico de um usuário de maconha ou outras drogas, vê muitos padrões distorcidos de um tom vermelho raivoso e de tons verdes perversos, contrários à harmonia e ao amor. Há também uma grande quantidade de manchas pretas e pardas salpicadas ao redor da aura e, frequentemente, o belo padrão áurico geométrico original não pode mais ser visto. Há uma tonalidade turva, pois as cores estão muito distorcidas. Você também veria agrupamentos de entidades como serpentes espiraladas de fumaça, envolvendo-se em torno de cada parte do corpo. O plexo solar e o coração ficam congestionados com essas entidades e sua energia de baixa frequência. O corpo etérico e o campo áurico dos usuários de drogas recreativas não são uma visão bonita. Se pudéssemos mostrar aos usuários o seu campo áurico em relação ao que descrevemos acima, ficariam chocados e poderiam parar o consumo de drogas no mesmo momento. Nosso DNA agora está voltando ao seu corpo luz original de 12 filamentos, enquanto a Terra se prepara para entrar na sua frequência de ascensão. Como esta nova etapa da evolução humana afeta as pessoas que estão usando essas drogas? Infelizmente, eles não estão mudando de forma positiva. O principal fator na mutação celular é a vibração do amor, e o esforço que a pessoa dedica para elevar sua vibração. Como esperar que aumente a vibração enquanto está criando, alimentando, mantendo e divertindo legiões de entidades negativas? Os usuários de drogas constantemente diminuem sua vibração para alimentar essas entidades e, quando se pensa a respeito, isso é realmente um ato de ódio a si mesmo. A baixa vibração que os usuários mantêm não é propícia para aumentar o seu amor e frequências de luz, impedindo assim a mutação do DNA para um estado de evolução superior. A sustentação do quociente de amor e luz é o fator determinante na ativação automática de seu DNA. Este processo natural tem pouco a ver com pagar alguém para fazer ativações do DNA, as quais frequentemente são cerimônias de intenções. A menos que a frequência de amor e luz seja aumentada e mantida pelo receptor, pouco pode ser feito. A ativação do seu corpo de luz é determinada e acelerada pela quantidade de amor e luz que você pode manter no dia a dia. Isso inclui o amor pelo eu, o amor pelo seu corpo e o amor pelo propósito de sua encarnação. O status ilegal da maconha em certos lugares afeta a sua vibração. Por exemplo, existe uma consciência de medo associada à sua ilegalidade? Sim, definitivamente. A maconha em si possui algumas aplicações positivas se e quando utilizada corretamente. É uma questão de deixar de lado os receios e o vício e colocar cada coisa na perspectiva correta. A maconha é uma variedade da planta de cânhamo. Suas autoridades a tornaram ilegal por temor. A planta de cânhamo poderia ser usada de muitas maneiras positivas para o benefício da humanidade. Mas, em vez disso, é usada negativamente na tentativa de reprimir e regredir a evolução da alma de uma geração inteira. O fato de que é ilegal cria um maior interesse ou atração especial para os jovens e muitos adultos. A ilegalidade cria receios e alimenta as consciências, entidades do medo no interior do eu. Para muitos que vivem com esquemas de medo em seu inconsciente, fazer algo temerário estimula a energia dessas entidades em seu interior, criando a falsa ilusão de excitação mental e emocional. Compreenda que as entidades ligadas ao uso de drogas são alimentadas pela vibração das plantas alteradas, e as entidades do medo são alimentadas pela energia desta emoção. Estar amedrontado e criar esta vibração tornou-se uma forma de dependência para muitas pessoas. Por que você acha que tantas pessoas gostam de filmes violentos ou de terror? Por que esse tipo de entretenimento é tão popular? As emoções geradas ao assistir essas cenas alimentam as entidades do medo, que executam a programação interna daqueles que observam e apreciam as sensações estimulantes. Aqueles que não fizeram a paz com seu coração e com sua divina presença ainda não compreenderam o verdadeiro significado de amor e paz. Neste planeta, a grande maioria das pessoas está programada para ser emocionalmente ativada pelo temor.
Isso faz parte de um programa muito antigo, que agora precisa ser liberado por todos aqueles que se comprometem com a iluminação. Na nova consciência e evolução para a qual a humanidade e o planeta estão se dirigindo, não haverá espaço para tais vibrações. Aqueles que ainda optam por carregar essas vibrações serão retidos, a entrada lhes será negada, até que suas lições sejam aprendidas. A consciência de quinta dimensão não admite alguém com esse tipo de bagagem. Tornar as drogas ilegais não resolve o problema. As pessoas determinadas a consumir drogas encontrarão uma maneira de fazê-lo. O modo clandestino como as drogas recreativas são comercializadas, e o fato de serem ilegais, incentiva os usuários a se tornarem falsos e desonestos consigo mesmos e com os outros. Não dizemos isso para criticar ou julgar as autoridades. Elas abordam o problema da droga com o melhor de suas capacidades. Entretanto, os usuários dessas substâncias se tornam dissimulados e receosos e vivem uma vida dupla. Esse comportamento certamente não é propício para a construção da personalidade humana e do caráter necessário para a ascensão e evolução para a consciência superior. O filho da luz, do amor e da inocência não encontra nada para esconder. A vida neste planeta está se movendo em direção à consciência de total compreensão e abertura, onde tudo será conhecido e nada será escondido. Você sabe que nos reinos superiores ninguém pode esconder nada, pois tudo pode ser visto e conhecido todo o tempo no campo áurico, na tonalidade, na vibração e nas cores que a pessoa irradia. Nós podemos ver tudo no campo áurico de todas as pessoas na Terra que escolhemos para contemplar, bem como em nossa própria comunidade de luz. Muito em breve não haverá mais segredos em qualquer lugar neste planeta. Pois bem, meus amigos, filhos do meu coração, vocês realmente acham que podem se esconder em seu segredo? Bem, a verdade é que não podem. Talvez possam esconder algumas coisas de outros seres humanos por algum tempo, mas simplesmente não podem ocultar quaisquer segredos, pensamentos, sentimentos ou intenções de qualquer um de nós do reino da luz, em qualquer lugar para além da consciência de terceira dimensão. Mesmo as árvores, os espíritos da natureza e os animais podem facilmente ler seu coração, suas intenções, seu passado e seu futuro. Se vocês fossem telepáticos, ou se eles pudessem lhes falar em um idioma que compreendessem, vocês ficariam bastante surpresos com sua sabedoria e conhecimento. Isso mudará em breve para a maioria de vocês à medida que evoluírem. Uma vez que a humanidade abra seu coração ao amor incondicional e aceitação dos outros, esse tipo de comunicação, com toda a forma de vida que todos os seres das civilizações iluminadas desfrutam atualmente, será aberta também para vocês, que desfrutarão tremendamente dessa nova magia. Nunca mais terão medo de coisa alguma e saberão que a paz sempre esteve lá, sob os seus medos. Minhas palavras podem parecer rigorosas ou exageradas para alguns de vocês. Mas acreditem, tudo o que descrevi tornou-se uma realidade para muitas almas preciosas. Nem todos aqueles que usam maconha experimentam todos os sintomas que relatei. Procurei mostrar o caminho a que o uso de drogas conduz, quando o alinhamento com o verdadeiro propósito da encarnação continua sendo ignorada.